Castração química é outra discussão e nós não consideramos correta a proposta, muito menos da castração peniana. Aqui, em primeiro lugar, elogiar a deputada delegada Catarina. Fez um relatório muito bom, cadastro que precisava, já existia há muito tempo, de pedófilos no Brasil, porque é inaceitável esse tipo de conduta, de crime, e é muito importante que a população brasileira tenha acesso a quem o comete. É monstruoso. E quero também parabenizar o nosso colega de bancada, deputado Ricardo Salles, por ter oferecido uma emenda para esse projeto, que inclui a castração química de pedófilos. A delegada Catarina fez o correto ontem, que foi acolher a emenda e incluir no seu relatório. No entanto, na esquerda, quando souberam da inclusão, faltou aqui só puxar o interruptor na sessão para desligar as luzes todas, todo mundo ir para casa, porque não queriam aprovar aqui a castração química. Eu acho um absurdo, senhor presidente, um absurdo que fizeram com a relatora, mas felizmente chegou-se aqui a um acordo para nós votarmos agora no destaque, estou convicto que venceremos. Essa mesma esquerda que não quer castração química de pedófilos, o PT e o PSOL se colocaram contra ontem a castração química de pedófilos. Essa mesma esquerda mentiu sobre os deputados da direita, deputados conservadores, quando nós propusemos um projeto para acabar com a assistolia fetal, que é uma agressão ao feto, chamando os parlamentares que estavam defendendo a vida, porque não é apenas um feto, é um ser humano, de defensores de estupradores. Olha como o mundo dá a volta. A mentira que a esquerda contou naquela época revela agora a verdade de quem a esquerda é. Defensora de pedófilos e de estupradores. Porque quando são contra a castração química, deputado Sargento Faur, estão a favor da reincidência. Nós precisamos sim prevenir o máximo possível e evitar que criminosos, monstros dessa estirpe, violem a inocência de crianças, até mesmo de bebês. É lamentável ver a esquerda ao lado de estupradores e de pedófilos, mas nós aqui, ao contrário do que defendem o PT e o PSOL, orientamos favoravelmente a emenda de Ricardo Salles, delegada Catarina, pela castração química de pedófilos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. O PL orienta sim, e já posso pedir nominal desde agora? Já estou pedindo nominal também. Não, a votação tem que ser nominal então nesse momento. Inclusive, eu gostaria de informar os senhores deputados que o painel já está aberto. Podem iniciar as votações. Eu só quero dizer o seguinte, digníssimo presidente, que pessoas talvez não conheçam o que quer dizer pedófilo. Pedófilo é que abusa de crianças. Crianças, pasmem, de 1 ano, 2 anos. Isso é ser humano? Colegas, pensem um pouco. Vocês já foram crianças, têm filhos, netos? Você sabe o mal que um pedófilo causa à sociedade? Tem noção disso? Portanto, é pouco castração química. Sou a favor de guilhotina peniana. Absurdo a gente deixar pedófilos abusando de crianças de todas as formas, mas talvez isso iniba um pouco, porque a certeza de impunidade, de nada acontecer, de pessoas protegendo, a gente vê parlamentares aqui que falam muitas vezes que essas pessoas, os direitos humanos e tudo mais, estão protegendo pedófilos. Não faz nenhum sentido proteger pedófilo, não faz nenhum sentido a gente ter, assim, algum tipo de consideração com quem pega bebês e faz coisas terríveis com bebês, com crianças. Então, a gente orienta assim. Parabenizo o deputado Ricardo Salles por essa emenda, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer. Um projeto muito importante, criando esse cadastro de pedófilos. E esse reforço dessa emenda vem para realmente combater esse tipo de crime, que é um crime repugnante.
pedofilia, estupro de crianças, isso é algo que enoja qualquer tipo de cidadão. A pessoa que vota contra a castração química está votando favorável a pedófilo, a estuprador. Isso é inaceitável para qualquer ser humano. Eu tenho uma filha de 2 anos. Me causa repulsa, indignação ao ver alguém querer defender esse tipo de gente, sobre a alegação de defesa da dignidade da pessoa humana. Vamos votar favoravelmente a essa emenda pela imposição de castração química para pedófilos. Quem votar não está votando favoravelmente a estuprador e a pedófilo. Quem votar sim é pelo combate à impunidade e contra a pedofilia. Obrigado. É você se pôr no lugar do próximo. E aí, como é que Vamos imaginar que um pai chega em casa e vê a sua filha de 7 anos estuprada e ele dá de cara com um estuprador, com um pedófilo. O que você como pai faria? O que você como pai faria? Você faria um carinho no estuprador? O sargento Faura aqui, ele falou, ele iria ali para a atitude que todo homem deve ter em relação a proteger a sua família. Agora, eu vou repetir, quem vota sim, vota a favor do ser humano, da criança, da vida. E quem está votando não, está fazendo um carinho e está perdoando o pedófilo. A castração química é um carinho num dos crimes mais odiosos que tem na humanidade. Então, a gente tem que ter um país sério, com ordem. Eu vou repetir, ser político, fazer política pública, é você proteger o cidadão de bem. O Brasil não aguenta mais a gente proteger criminoso. O pedófilo, o mínimo que a gente pode fazer com o pedófilo é uma castração química. O Dr. Calil foi muito feliz. O pedófilo, ele não consegue se curar. Ele vai ser reincidente, ele vai cometer esse crime sucessivamente. Essa matéria é uma farsa. Eu sou mãe de uma menina de 4 anos e meio. E ele pergunta, o que eu faria com o estuprador? Até matar. Mas isso não é política pública. A política pública precisa resolver concretamente o problema da violência sexual contra crianças, que é uma epidemia no Brasil, que é um drama no Brasil. Isso passa, primeiro, seus cínicos e mentirosos, por prevenção. Primeiro, eu quero impedir que as meninas e crianças sejam estupradas. Educação sexual nas escolas, prevenção, campanhas e depois a responsabilização do agressor. Penas, prisão, e aquele que for castrado vai violentar aquela criança com um pedaço de madeira, com outras formas, porque tem a relação, me dá mais 30 segundos, presidente, com poder. O estupro, a violência sexual tem relação com o poder. E não adianta castrar um homem, porque ele vai seguir sendo um agressor e tendo essa relação com o poder e violentando essas crianças de outra forma. O que está acontecendo aqui é um escândalo, é uma farsa. Vocês não defendem família, vocês não defendem as crianças e vocês sucumbem ao populismo penal que não protege a minha filha e a sua filha e os seus filhos. As opiniões divergentes, esse assunto não é uma questão ideológica, nem de direita nem de esquerda. Pelo amor de Deus, um pedófilo, nós estamos votando aqui quem é a favor a castração química de um pedófilo ou não. Se o cara comete um crime contra uma criança de 2, 3, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quem é a favor de castrar esse vagabundo bandido ou quem não é? Não existe outra política pública para dar jeito num ser humano que tem coragem de fazer isso. Aliás, eu sou a favor da castração química, mas se tivesse aqui pena de morte para pedófilo, eu votaria a favor. Não tem essa não. Quem votar contra esse projeto está votando contra as crianças e a favor de vagabundo. Primeiro que o estupro hoje se dá de diversas maneiras. Há estupro até virtual. Portanto, resolver a questão peniana, como alguns dizem aqui, não resolve a cabeça do estuprador ou a sua capacidade de ferir uma criança. Eu quero dizer ao plenário e a todos que nos ouvem e àqueles que estão votando pelo Infoleg, o nome
castração química, de repente muita gente está achando que é uma castração, como disse o deputado Gonçalves, capar. Não, é a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química, e não cortar os testículos do pedófilo. E eu fico impressionado, presidente, com todo respeito. Ontem nós tivemos sessões puramente consensual, mas é um assunto que a gente colocou porque a gente imaginava que a esquerda fosse aprovar e não defender a pedofilia como está fazendo aqui no plenário. Por isso eu concito meus colegas, peço aos colegas da Frente da Segurança Pública, da Frente Evangélica, que votem sim, porque nós estamos sim defendendo as crianças, nós estamos defendendo o bem-estar das nossas crianças e tirando de circulação aqueles que praticam o mal com as nossas crianças. Por isso, sim, é o voto à castração química. Obrigado. Na verdade, nós estamos sendo menos conservadores do que a deputada Thalíria Petroni. Por quê? Porque, segundo ela, se o estuprador estuprar a filha dela, eu espero que isso nunca aconteça, ela vai matar. Ou seja, ninguém está aqui pedindo a morte desse pedófilo, apesar de que, no fundo, é o que todos nós queremos. O que nós estamos pedindo aqui é a castração química. Por favor, vamos respeitar. O que nós estamos pedindo aqui é a castração química que poderá evitar até da deputada Thalíria Petroni ser uma assassina amanhã se alguém tentar violentar a filha dela. Outra coisa, a nobre deputada Alice da Mata, que eu respeito muito, é contra esse projeto porque, segundo ela, o estuprador não usa apenas o órgão genital. Realmente, mas nós vamos avançando. Hoje, só mais 30... Amanhã, Hoje o que nós estamos pedindo, Liz, é apenas a castração química. Amanhã a gente pede a castração do dedo, pede a castração do nariz, pede a castração do pênis, de tudo para evitar que esse pedófilo amanhã estupre e violente as nossas crianças. Contra a pedofilia, contra a vida desses marginais, minimamente a castração química, mas amanhã espero que a gente vote é a morte desses vagabundos. Senhor presidente, realmente isso aqui parece um grande teatro dos horrores, né? Infelizmente nós temos uma esquerda que tem esse viés de defender e passar pano para vagabundo. Quando falamos aqui em castração química, nós falamos justamente de colocar ali naquele indivíduo, naquele criminoso, sacripantas, naquele monstro, uma substância que vai acabar com o seu libido. Então, com certeza, o criminoso, esse bandido sem libido, ele não vai poder atentar contra as nossas crianças. Agora, a verdade é uma só. Quem vota contra isso, está protegendo quem? A criança? Está protegendo a família? Não. Está protegendo o vagabundo, o estuprador, o pedófilo. E aqui é assim que tem que ser feito, porque infelizmente não somos iguais aos territórios ocupados, onde lá quem estupra morre, quem comete qualquer tipo de crime que vá de encontro ao crime organizado é morto sumariamente, senhor presidente. E é por isso que hoje esta casa faz um grande serviço ao povo brasileiro, porque o crime só entende realmente a punição severa, e se nós não fizermos isso hoje, nós com certeza estaremos aí levando o Brasil a ser um país de violentadores e pedófilos. Obrigado, senhor presidente. Um sonho de todas as mães e pais que querem ver castrados os pedófilos, porque essa castração química é contra abusadores de crianças e adolescentes, de menores, e eu não consigo entender alguém que diga não para isso. Não consigo entender, presidente. Basta ser uma mãe e um pai para pensar na possibilidade de um filho poder sofrer algum tipo de abuso, que já vai votar sim. Agora, a gente aqui defendendo pedófilo, pelo amor de Deus, revejam os seus cargos, deputados. Revejam suas vidas. Revejam seus valores e princípios. Eu voto sim, presidente, com muito orgulho, porque desde 2017 luto também ao lado de Jair Messias Bolsonaro a favor desse projeto. Eu estou ouvindo o pessoal da esquerda, principalmente do PSOL, dizendo que isso aqui está sendo usado para fazer post em rede social, está sendo usado para lacrar. Estão diminuindo a importância, para começar, da votação de uma nova legislação para coibir a pedofilia. Uma votação importantíssima
estão dizendo que é apenas para lacrar em rede social. Pois bem, vou contar uma história pessoal então, presidente, para que todos aqui se lembrem de quem faz fake news e de quem acusa os outros daquilo que não são de forma mentirosa. Eu estava caminhando numa cidade da minha região, na semana passada, no sábado, estava indo para um evento de Natal cheio de crianças, pais, e passou uma mãe por mim e disse para a filhinha: filhinha, olha aí esse deputado é defensor de estuprador, se referindo a mim. Sabe por que ela disse essa mentira para a própria filha? Porque o PSOL largou cards contra os deputados que votaram a PEC da vida, que em nada muda a legislação do aborto para os casos que já existem hoje na lei, acusando os deputados de direita que são a favor da vida, que estão regulamentando para evitar que o STF justamente interfira aqui no nosso trabalho e libere o aborto no Brasil. Em qualquer caso, inclusive até 12 semanas, o PSOL largou esses cards chamando os deputados de defensores de estupradores. Pior, essa mentira não foi disseminada pela primeira vez pelo PSOL, muitas vezes já foi. Quando defendemos aqui que a sistolia fetal era um método invasivo, criminoso, e que deveria ter legislação a respeito disso, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de forma absolutamente injusta, foi chamado pela esquerda nas redes sociais por ter colocado em votação, ou melhor, na pauta, com a anuência dos líderes, inclusive da esquerda, o projeto. Ele, o presidente Arthur Lira, foi chamado de defensor de estuprador. Aliás, até de estuprador foi chamado. Então é o seguinte, presidente, não me venham com churumelas. Não me venham com churumelas. A esquerda que agora está indignada e revoltada por ser exposta à verdade, não tem vergonha de espalhar a mentira. Estão indignados porque a verdade é que sim, são lenientes com estupradores, quando não os defendem. São lenientes com pedófilos, quando não os defendem. Este projeto de lei de castração química, e me respaldo aqui no conhecimento de médicos como o doutor Zacarias Calil, é para reduzir a libido. Estou errado, doutor? Não. É para reduzir a libido. Isso serve até para as modalidades novas que foram legisladas aqui, de estupro virtual. Esta castração química é para proteger crianças. É para proteger nenês, meu Deus do céu. E a esquerda vota contra. Lá no painel o PT, demorou a orientar, até numa posição importante como essa, decidir liberar a bancada. Governo do Lula, contra castração química de pedófilos. Eu vou repetir, o governo Lula é contra a castração química de quem abusa sexualmente de crianças e de nenês. O PSOL é contra a castração química de pedófilos, de monstros que abusam de crianças e de nenês. O Partido Socialista Brasileiro é contra a castração de pedófilos, de monstros que abusam sexualmente de crianças e de bebês. Quero aqui, senhor presidente, inclusive fazer um desagravo ao nosso líder da oposição, Carlos Jordi, do ano passado, e em nome dele um desagravo a todos os parlamentares que são vítimas das fake news espalhadas pelo PSOL. Lá na cidade dele, em Niterói, no mínimo em 3 assuntos, foi pela candidata adversária, justamente desse PSOL, que é a favor dos pedófilos, por meio desta votação, acusado de ser
a favor de trabalho infantil. Sabe por quê? Porque ele votou junto com a gente a favor da redução da idade do aprendiz para 14 anos, para que as crianças possam ter oportunidade de trabalho sadio junto com a oportunidade de estudo e que não se criem vagabundos, como é aquilo que a esquerda normalmente quer e defende. Ele foi acusado, como muitos de nós também, de ser a favor de agressores de mulheres, porque, na verdade, corretamente disse que o que nós precisamos é de devido processo legal para qualquer cidadão. Se ele tiver o direito à defesa garantido, é preciso que tenha apuração mínima ou sentença para que esse direito não lhe seja tolhido. E, finalmente, que ele seria contra o Bolsa Família, porque tinha, como eu, votado contra a PEC da transição, que, aliás, foi o primeiro desatino do governo Lula que levou a essa crise econômica hoje que nós estamos vivendo, com irresponsabilidade e bomba de gastos na área fiscal. Portanto, senhor presidente, em desagravo ao nosso ex-líder da oposição, Carlos Jordi, eu faço um desagravo a cada um dos membros dessa direita conservadora e correta, que busca a verdade, mas que é atacada pelas mentiras da esquerda. Olha como o mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga, normalmente se diz. Éramos acusados mentirosamente de defender estupradores ao defendermos o direito à vida de todos, e inclusive continuar a defender as exceções legais, onde o aborto é hoje no Brasil permitido. Ninguém tocou nesse assunto, mas nos chamaram de defensores de estupradores. Agora fica revelado aqui no plenário, até na votação nominal, mas também na posição partidária, quem é que defende estuprador, quem defende pedófilo, quem defende monstros que abusam sexualmente de crianças e de nenês. Esses são os parlamentares do PSOL, do PSB, do PCdoB, do PT e do governo Lula. Que vergonha, senhor presidente, mas eu tenho orgulho de ser a favor do direito à vida e contra estupradores e pedófilos. Muito obrigado. Resultado da votação. Resultado da votação. Resultado da emenda de plenário número 1 do PL, número 3976/2020. O placar é o seguinte: 267 sim, 85 não, abstenção 4, artigo 17, quórum, portanto, 367. Está aprovada a emenda.